Olá, quarta-feira, 3 de julho. O Nesp Notícias de hoje fala sobre os pontos da reforma política que podem estar em um plebiscito. E mais. Saiba o que pensam e o que querem os jovens que vão para as ruas protestar. O Nesp em Bauru recebe evento de comunicação. A edição sudeste do Intercom, o maior congresso de comunicação do Brasil, começou hoje. A Unesp em Bauru é sede do evento. Luz, câmera, ação. O Intercom Sudeste começou hoje e as oficinas atraíram os participantes, que tiveram uma ideia de como é a rotina profissional. Durante o evento serão realizadas 15 oficinas e 23 minicursos. A maior parte deles começa com uma aula teórica, mas o que o pessoal gosta mesmo é de fazer a parte prática. Eu acho que sempre agrega muito para você quando você tem essa parte prática, principalmente sobre TV, que é o que mais me agrada no momento. Eu gostei bastante, já deu para aprender bastante coisa sobre noções de som, iluminação, então foi bem interessante a experiência. Na oficina de VJs, o pessoal conferiu como é gravar um texto para a TV. Apesar do nervosismo de alguns, essa parte nem foi a mais difícil. É o que a gente tem notado, que o pessoal fica mais travado para criar o texto, porque eles começam a falar e num instante eles se soltam. Vão mexendo nos trejeitos, eles aceitam direção muito bem, tudo está funcionando muito legal. Eles já têm a noção de como as coisas funcionam tecnicamente, porque eles veem making-offs de filmes, de televisão, etc. Então essa parte que poderia ser mais difícil não é. Se naquela o pessoal aprende como funciona na frente das câmeras, nesta aqui eles descobrem como é o trabalho de quem fica atrás delas. Na edição de vídeo, usando as ferramentas do programa e a linguagem das imagens, os participantes montaram um trailer de um filme. Eu trouxe cenas de um filme, cenas brutas do filme, cruas, e trouxe algumas músicas e algumas imagens para eles montarem um trailer com essas cenas. Então cada um vai montar um trailer de acordo com a sua percepção, a sua subjetividade, e cada um vai sair daqui a partir do mesmo material com um trabalho diferente. Os inscritos gostaram da ideia e conferiram uma nova atividade, que pode ser até o futuro profissional. Eu escolhi fazer a oficina de edição de vídeo para que ela possa me ajudar no meu estágio, que eu faço estágio na TV USP em Piracicaba, para que eu possa levar um pouco desse conhecimento para lá. Já nesta sala, o pessoal aprende a construir o próprio site. Usando ferramentas da plataforma Blogger, eles criam um visual atraente, com uma cara própria. Você consegue fazer um site com uma estética melhor, mais bonito, sem você precisar ficar alterando e aprendendo HTML. Você simplesmente usa essa ferramenta, mas sem você precisar aprender todos os detalhes dele. Você simplesmente navega e utiliza ele para conseguir fazer o seu site. Ao longo dos 3 dias, quase 800 inscritos participam das atividades nas oficinas e nos minicursos. As atividades seguem até a próxima sexta-feira. Você pode conferir a programação completa no site do evento. E quem tem celular com o sistema Android, baixa de graça o aplicativo do Intercom Sudeste na Play Store. Com ele é possível acessar informações sobre todas as mesas e oficinas. No app também está disponível um mapa do campus da universidade. O assunto agora é saúde. Médicos de Bauru trabalharam com uma fita preta amarrada no braço hoje. A medida é um protesto contra as condições da saúde pública. Foram realizadas manifestações em todo o país, com as mesmas reivindicações. O movimento se posiciona contra a vinda de médicos estrangeiros para o Brasil sem a revalidação do diploma. E defende a criação de uma carreira estadual para a categoria, além de pedir que 10% do orçamento da União seja revertido para a saúde. Em Botucatu, os médicos do Hospital das Clínicas só estão atendendo casos de urgência e emergência hoje. Num ato simbólico, os profissionais da saúde abraçaram o hospital. A chuva foi embora e o sol deu as caras aqui na cidade, mas a temperatura continuou baixa pela manhã. Veja os detalhes da previsão no mapa. Uma massa de ar frio mantém um tempo estável em todo o estado de São Paulo. Não há previsão de chuvas para os próximos dias. As temperaturas devem continuar baixas no início do dia e em ascensão no período da tarde.
Bauru segue com céu aberto até o fim de semana, pelo menos. A umidade do ar agora é de 55%. Os ventos sopram a apenas 10 km por hora. A temperatura hoje subiu para 24 graus. Amanhã é previsão de que aumente ainda mais. Pode chegar a 27 em Bauru e em Piratininga. Em Agudos, a máxima fica em 25. Ainda hoje, o advogado e professor da Unesp, Carlos Napolitano, fala sobre os pontos propostos pela presidente Dilma para a reforma política. Jovens pedem mudanças na política. Voltamos já. Estamos de volta e terminou ontem aqui em Bauru o projeto Cidade Limpa. Foram recolhidas mais de 1.500 toneladas de resíduos, como móveis, colchões, geladeiras e pneus. Os caminhões passaram por diversos bairros, como Centro, Meiridota, Bela Vista, Redentor e Geisel. A Prefeitura de Bauru divulgou na internet os salários de todos os servidores municipais. A medida atende à Lei de Acesso à Informação, que entrou em vigor no país no ano passado. Na página é possível fazer buscas pelo nome ou cargo do funcionário. Ficaram de fora os empregados de empresas públicas, como o DAI e a Endurbe, e também das fundações. Para consultar, acesse o site da Prefeitura, clique no link Lei de Acesso à Informação e, na sequência, em Remuneração dos Servidores. Depois de anos sendo chamados de geração videogame, eles saíram do mundo virtual para as ruas. O movimento começou a favor de melhorias no transporte público, mas especialistas dizem que significa muito mais. Nossa equipe conversou com alguns jovens bauruenses para ver o que eles querem. Os jovens que à noite vão para as ruas, durante o dia estão trabalhando ou estudando. Aqui, por exemplo, eles têm entre 17 e 45 anos e estão se preparando para o vestibular. Mas isso não quer dizer que eles não estejam atentos ao que está acontecendo no país. Não é mesmo, pessoal? Sim! Pelo contrário, muitos deles também participam das manifestações. Um modo de participar, do povo participar e diretamente expressar o que acha sobre o que está acontecendo e tudo mais. Você acha que com essas manifestações é possível mudar o país? Sim, sim. Como já vimos, a redução da tarifa e a PEC e a corrupção se tornar hedionda agora. O momento histórico da sociedade brasileira faz com que eles queiram ir para as ruas. O volume de pessoas foi surpreendente e acho que ajudou assim, a abrir o olho das pessoas para incentivar mais também. E eu acho que assim, com o povo começando a gradativamente aumentar o número de pessoas, todos os dias, manifestações, na TV, nos jornais, eu acho que tem a chance de acho que repercutir maior esse lance da PEC, de tudo assim. Acho que tem uma chance de mudar mais o Brasil do que foi, do que é. Teve um resultado tão bom que eu acho que não só para a experiência de cada jovem que está aí, que eu acho que faltava esse gosto, essa vivência, mas a gente está percebendo que está havendo uma mudança lá em cima. Eles levantam bandeiras, gritam nas ruas e pintam a cara de verde e amarelo porque querem mudanças. O país que a gente vive hoje está horrível, está muita corrupção, não dá mais para ficar assim. Na sua opinião, o que principalmente precisa ser mudado? Os nossos deputados, né, precisam parar de pensar só neles e pensar no coletivo, pensar no povo. E não eles têm que pensar em quem vota neles, né, e não quem está lá do lado deles. Eles podem não entender exatamente qual a extensão de uma reforma política, mas sabem o que precisa mudar. Acho que a própria estrutura, a participação popular no governo, a forma a gente elege os políticos, mas a gente não representa, eles não representam realmente o povo.
e a gente também não se faz ouvir. Então, a primeira coisa, acho que as pessoas têm que ter consciência de que está colocando no poder alguém, mas que ela tem que exigir esse trabalho, não apenas colocar por exigência política, mas ela participar através do candidato. Tem que ter a modificação na mentalidade da população antes de tudo. E até dá uma dica de como aumentar a participação das pessoas nas decisões políticas. Trazer através de mídias sociais e principalmente da TV e do rádio discussões mais abertas sobre o tema e mostrar uma consciência para a população de forma que eles consigam também ter um teor crítico na hora de fazer uma manifestação e ter uma opinião sobre os diversos assuntos que estão acontecendo hoje em dia. Aliás, as redes sociais e o maior acesso à informação são características desta geração. É uma geração que eu acho que tem lido menos do que lia, mas é uma geração que ao longo desses últimos anos, eles têm tido muito mais informações, mas nem sempre essas informações elas estão agregando muito conhecimento a eles. O que falta para esses jovens assumirem o poder que eles realmente têm? Talvez essa experiência que está acontecendo agora. Essa experiência que está acontecendo agora, para a grande maioria, é uma experiência completamente nova e a gente vê em todas as idades. Concentrados na sala de aula, esses alunos estão preocupados com o futuro. Mas em relação ao país ou à cidade, eles querem um presente diferente. Os jovens são o futuro do país ou eles são o presente? São o presente. E nesse presente, o que os jovens querem hoje? Um país mais democrático, onde o todo faça parte, não só os políticos. No próximo bloco, o professor Carlo Napolitano vai explicar para a gente alguns pontos que podem ser abordados no plebiscito proposto pela Presidência da República. Voltamos e nesse clima de mudanças esperadas pelos jovens, como acabamos de ver, a presidente Dilma Rousseff enviou ontem ao Congresso Nacional a proposta do plebiscito para a reforma política. A proposta da presidente é que a consulta popular traga perguntas sobre 5 pontos: a forma de financiamento das campanhas, a definição do sistema eleitoral, a continuidade ou não da suplência no Senado, como é hoje, a manutenção ou não das coligações partidárias e o fim do voto secreto. Os 5 pontos são complexos. Nós vamos tentar entender um pouco mais de cada um deles com o professor da Unesp e advogado, o professor Carlo Napolitano. Carlo, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço o convite. Carlo, a discussão começa até pela forma dessa consulta popular. Muitos acreditam que o plebiscito não seria o mecanismo mais adequado. O que você acha? Olha, o plebiscito pode ser uma manifestação, sim, popular, que é uma consulta prévia à população sobre qualquer assunto legislativo, não é? Talvez o que a gente possa discutir é a oportunidade de se fazer nesse momento, não é? Muito embora haja o clamor das ruas pelas mudanças, talvez fazer esse processo de uma forma atropelada, não é? E me parece... Porque tem a intenção de que ele vale até para o ano que vem já. E ele teria que ser feito até outubro para ele poder valer pelo princípio da anuidade no ano que vem. Me parece que é meio um pouco temerário, não é? A população talvez não tenha conhecimento sobre esses 5 questionamentos, não é? Um conhecimento suficiente para poder escolher. Então, me parece que está sendo feito num atropelo, não é? A presidente encaminha para o Congresso Nacional, que tem atribuição de convocação de plebiscitos, de referendos, e, ao que tudo indica, o Congresso fará isso, não é? E terá que haver um esclarecimento, talvez até via campanha eleitoral. Explicar, né? E não sei, me parece que é um pouco temerário. E a gente já mudar o sistema eleitoral para o próximo ano, considerando muito curto, e considerando que talvez a maioria da população não saiba corretamente como é o funcionamento de uma eleição proporcional, não é? Como é o funcionamento de escolha de senadores, como é o financiamento de campanha, que são os assuntos que serão tratados no plebiscito. É disso que nós vamos falar, então. Vamos falar especificamente sobre cada ponto. E o que está em jogo? Qual é o pano de fundo dessas questões, né? Primeiro, sobre o financiamento.
Ela propõe que seja perguntado se as pessoas desejam que ele seja privado, como é hoje, público ou misto. Por que essa proposta de mudança, Carla? Então, há uma tentativa de ligação com a corrupção, né, com as possibilidades de corrupção, tendo em vista a forma de financiamento atual. Ou seja, o que se coloca sob suspeição é que aquele que financia uma eleição, ele vai querer ter um retorno financeiro depois do candidato eleito. Quer dizer, ele vai ser favorecido numa licitação, exatamente. Então, por exemplo? Você teria um favorecimento não legal numa licitação, num contrato público e aí por diante. Mudar isso para um sistema de financiamento público, né, que seria um financiamento feito através do Estado, isso oneraria também o orçamento público. Quer dizer, né? a gente que pagaria também, Nós né? pagaríamos através dos tributos. Então, a gente vai pagar tributo para financiar uma campanha política de políticos profissionais. E tem a possibilidade de ser misto. Haveria um financiamento do Estado, né, público, e um financiamento também privado, como é hoje, né? Talvez o que mereceria era um maior esclarecimento sobre isso, uma maior divulgação sobre quem financia, quanto financia, quem recebe e como esse jogo de interesse se dá depois numa eleição de um candidato que foi apoiado por um empresário, por um financiador e aí por diante. Sobre o sistema eleitoral, que acredito que seja o ponto mais complexo, a questão é se continuamos com o sistema proporcional ou se mudaríamos para um sistema distrital, que pode ser distrital misto, distritão, uma proposta em 2 turnos. Explica para a gente um pouquinho qual que é a diferença, Carlos. Então, a proporcionalidade, que é o sistema atual, ele leva em conta, resumidamente, a quantidade de votos que um partido recebeu numa eleição para deputado, por exemplo, para deputado federal, estadual e vereadores, que essas são as eleições proporcionais. Então, como que se dá no jogo, né, da distribuição das cadeiras? Vamos exemplificar que eu acho que fica mais fácil. Por exemplo, o Estado de São Paulo tem 70 cadeiras no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, melhor dizendo. Um partido que obtém aqui em São Paulo, por exemplo, 10% da votação válida, ele teria proporcionalmente 10% das cadeiras reservadas para o Estado de São Paulo na Câmara dos Deputados, ou seja, 7. Né? E quem seriam os escolhidos? Os mais votados do partido. Os 7 mais votados dentro de uma lista apresentada previamente para as eleições. Então, essa é a regrinha básica de um sistema proporcional. O que pode gerar algumas aberrações, ou seja, um candidato com pouca votação ser eleito. E o contrário também, né? Com uma votação expressiva e não conseguir fazer a votação porque o partido não atingiu o coeficiente eleitoral, que é uma divisão entre o número de votos válidos pelas cadeiras que estão em jogo, no caso, a 70. E como seria o distrital? O distrital, também numa explicação bem simples, seria dividir o Estado de São Paulo em pequenas regiões. Vamos imaginar Bauru, por exemplo, sendo um distrito eleitoral. E esse distrito teria, por exemplo, reservada uma cadeira. O eleito seria, então, o candidato a deputado federal com uma votação majoritária dentro desse distrito. Então, vamos imaginar São Paulo dividido em 70 pequenas zonas eleitorais ou regiões eleitorais. E cada uma dessas pequenas regiões teria direito a um representante na Câmara dos Deputados. E para quem é a favor desse sistema, para quem é a favor, qual é a vantagem dele em relação ao que nós temos hoje? Seria uma representação direta da população, ou seja, o mais votado é o eleito. Né? Mas talvez o grande argumento contra seja mais interessante, ou seja, talvez a votação majoritária para um cargo representativo, como a Câmara dos Deputados, uma Câmara de Vereadores, ou uma Assembleia Legislativa, sempre haveria uma potencialidade de uma pessoa com poderio econômico, com poderio dos meios de comunicação, ele ter uma prevalência de voto em relação aos outros. Então, talvez uma pessoa, um figurão de uma cidade, ele teria uma chance muito maior de ser eleito em relação a outras pessoas. Então, não haveria uma pulverização, uma oxigenação de uma Assembleia Legislativa, de uma Casa de Representantes do Povo. Quer dizer, tem que avaliar muitos aspectos em relação a isso. Com certeza. Acho que não é tão simples, como a gente acabou de falar. É uma mudança muito, muito rápida, não é? Esse sistema ele é tradicional no Brasil, proporcional, e a população desconhece. Né? E mudar de uma forma muito rápida, e tendo em vista que seria já para o próximo ano, talvez as pessoas não tenham essa compreensão.
E falando em regras que as pessoas desconhecem, um outro ponto colocado em xeque é a questão da suplência de senadores. E a maioria das pessoas não sabe como funciona hoje, né, Carlos? O candidato a senador, quando se apresenta, ele apresenta um candidato que seria o titular e com 2 suplências. Então, há uma chapa na eleição. O que falta hoje é informação sobre isso. É que as pessoas questionam, se ele sai, o suplente assume, mas eu não conheço o suplente, ele não foi votado? Ele foi votado sim. Pela chapa. Ele foi votado. O que não há, ou que não houve durante a campanha eleitoral, foi essa explicação. Muitas vezes o político tradicional, ele é também financiado por um empresário que é um suplente. Daí o político profissional deixa de ser senador, ocupa um ministério, uma secretaria, e esse empresário que tem interesse, essa pessoa que bancou a campanha do senador, é que assume a vaga dele no Senado quando ele se ausenta e se afasta para assumir outro cargo público. Mas isso está dentro da regra do jogo, não é? A gente que precisa conhecer, a gente precisa saber, né? E nós não temos esse conhecimento. E tem aí levantamentos estatísticos que uma grande quantidade de senadores que ocupam, de fato, o cargo de senador, eles não receberam votos, porque eles foram suplentes. Mas, de fato, eles receberam voto, porque eles faziam parte da chapa, mas eles não se apresentaram como candidatos. Então, talvez ali o que falta é um maior esclarecimento até dos próprios senadores de se apresentarem com os seus suplentes. E da população cobrar por isso. E da população cobrar e se informar. Não é? Hoje é muito simples, você entra no site do Tribunal Regional Eleitoral e você consegue ver. E consegue verificar qual é a chapa de um senador ou de outro. E a gente não tem esse costume. Para a gente concluir, Carlos, rapidamente, os 2 últimos aspectos sobre os quais o plebiscito trataria, na visão da presidente, são mais simples, né? Que é acabar com a votação secreta de deputados e senadores e também acabar com as coligações, acabar ou não com as coligações partidárias, né? O primeiro ponto da votação secreta acho que já deveria ter acabado há muito tempo, né? Acho que nós vivemos num regime democrático e a informação ela deve ser prestada de forma clara e aberta. Então, não há motivo, talvez, para um processo de cassação de senadores e deputados, o voto ser secreto. Né? Então, acho que eu entendo que numa democracia como a nossa, eles deveriam se apresentar e identificar o voto, se é a favor ou se é contra uma cassação, uma penalidade. E das coligações? Em relação à coligação, eu também vejo com bons olhos, porque talvez fortaleceria o partido. Então, o partido teria que se apresentar bem para a população e para ter o voto dos eleitores. Hoje, as coligações, como elas são feitas, elas visam ali alguns segundos do horário eleitoral e com uma grande barganha a política nesse sentido, né? Com concessões, a entrega de postos, em todos os níveis, né? Federal, em todos municipal. Os setores. E talvez isso também colabore com a proliferação de partidos. A gente vê hoje o Brasil com quase 30 partidos, se não me engano são 29 registrados, tem mais um prestes a ser registrado, então são muitos. Não é? Talvez a gente não tenha uma quantidade de ideologias, de pensamentos que justifique, não é? Essa quantidade enorme de partidos. Talvez a proibição das coligações favoreça o amadurecimento até das questões partidárias. Carlos, muito obrigada por ajudar a gente a esclarecer esses pontos aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço o convite e espero que possa ter colaborado aí com as informações. O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta amanhã às 5h30 da tarde. Tchau! Thank you.